Grupos ultraconservadores que se intitulam pró-vida e pró-família argumentam que a legalização do aborto leva a um aumento do número de abortos realizados. Como decorrência desse aumento, argumentam que a taxa de fecundidade também cairia, causando assim impacto na taxa de crescimento das nações em que o aborto é legalizado e, consequentemente, um suposto desequilíbrio populacional. Eu gostaria de ouvir você a respeito desse tema, Luciana. Estariam os corpos femininos sendo instrumentalizados a serviço da economia? Nossa, preciso ver se eu entendi a sua pergunta, Isabela. Mas vamos lá. Eu acho que a gente tem uma questão aqui, que os abortos eles acontecem de qualquer maneira. Legalizados ou não legalizados, eles acontecem no Brasil. Não é? Você tem uma mulher morrendo por complicações de aborto clandestino a cada 2 dias no país. Você tem uma conta paga pelo sistema de saúde de mais de 500 milhões de reais em razão de complicações de aborto clandestino. Então, eu não consigo fazer essa conexão, né, que o estudo que você está trazendo faz, entre fertilidade e aborto, né? Quer dizer, se fosse permitido o aborto, fecundidade. A taxa de natalidade. A taxa de natalidade. É mais ou menos o mesmo conceito. Então, a taxa de natalidade, na verdade, cairia se o aborto fosse legalizado. E você está pressupondo que o aborto é um método contraceptivo. É isso que tem argumentado esses grupos pró-vida e pró-família. Então, mas isso é uma grande confusão. Tipo assim, eu tenho uma dificuldade até de entender o argumento deles. Porque, na verdade, é o seguinte, primeiro que há métodos contraceptivos que você pode usar, então, enfim. Agora, mesmo o aborto não é um método contraceptivo. As pessoas não usarão o aborto como método contraceptivo, elas usarão outros métodos contraceptivos, mesmo que seja legalizado o aborto. Então, eu tenho dificuldade até para entender como é que as pessoas fazem esta colocação. Agora... E esse debate tem acontecido, inclusive, na DPF, no Supremo. A gente tem visto esse tipo de manifestações, inclusive falando a respeito da importância para o próprio crescimento da Previdência. Ô, Luciana, o que explica, a seu ver, o fato de que essas pautas mais conservadoras, /reacionárias, estejam avançando mais no governo Lula que no próprio governo Bolsonaro? O Bolsonaro, ao promover tanto ruído, acabava atrapalhando que a boiada passasse? Ou é o governo de esquerda que não está tendo força pela discrepância ideológica que existe em relação ao parlamento que foi eleito? Eu acho que, essa é a minha leitura, né? Eu acho que quando você tinha um governo Bolsonaro, você tinha uma esquerda, uma oposição, as pautas apresentadas pelo Bolsonaro mais intensas. Então, você tinha um combate às pautas do governo, especialmente essas pautas, ditas pautas de costume, né? Que, acho que não é uma pauta de costume, é uma questão do aborto. Mas saúde pública, é de saúde pública, não é de costumes. Mas essas chamadas pautas de costume, que é o casamento homoafetivo, que é o aborto, que é a escola sem partido, enfim. Essas pautas, elas tinham uma posição muito forte, uma certa coalizão contrárias. Neste governo, o governo está muito preocupado com as pautas econômicas, né, me parece. E na hora de se posicionar em relação a estas pautas, que a gente considera retrocessos muito importantes, a oposição é mais tímida, não é? A oposição, que é a oposição que apoia, né, que é este governo, que é suporte esse governo, ela é mais tímida porque a preocupação está deslocada para a questão econômica. Agora, eu acho que é muito importante esse governo lembrar que ele não foi eleito, na verdade, especialmente pelas questões econômicas, mas justamente pelos perigos de retrocesso, né? Então... E por que você acha que o Lula e as ministras e até boa parte da esquerda demorou tanto para gritar contra esse PL? Eu acho que não é prioridade. Eu acho que essas pautas... Educação domiciliar, Vera, educação domiciliar tinha que ser prioridade zero para este governo. A não educação domiciliar, exatamente, né? Contra a educação. A não aprovação. Porque, veja, a gente sabe que tem gente que precisa ficar em casa durante um período. E tudo bem, isso já é regulamentado, isso já pode acontecer. O que a gente está fazendo é abrir. Não é à toa que a pauta mais importante de educação do governo Bolsonaro era a educação domiciliar, né? Isso é um projeto de país, não é à toa. E agora a gente corre o risco de ter a educação domiciliar aprovada no governo Lula, porque ele não está
dando a menor bola para essa história, né? Então, eu acho que tem um deslocamento de importância, né? O que é prioridade e o que não é.